Dia 26 de agosto de 2013, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa, além do resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, eu entendo um pouquinho, gosto sempre de falar nos programas, mas a gente resgata aqui também a medicina ayurvédica, quando possível a medicina tibetana, e trazemos as técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida. Costumo dizer sempre que a qualidade de vida, eu pergunto nas minhas palestras, o que é qualidade de vida? O que é bem-estar? As pessoas ficam totalmente confusas para responder isso. Você sabe o que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida para você? Porque na verdade também não adianta pegar no alfarrábio as definições. O que importa é o que a gente realmente acha e pensa. No meu humilde modo de pensar, a qualidade de vida é ser exatamente o que se é. Falei essa frase na palestra que eu dei sobre acupuntura e alquimia, no 5º evento das medicinas naturais ocorridas em Guarulhos nesse sábado. Um grande evento para mais de 60 pessoas, tive experiências maravilhosas lá. Entre elas, de falar com uma pessoa super humilde, que eu até perguntei, você é um agricultor, né? Um chapéu, um senhor, o João? Falou, não, eu sou pedreiro. Aí eu falei, bom, você também faz um pouco de alquimia, porque você pega um pó, mistura com areia, põe água e vira outra coisa, mistura com ferro. E aí ele falou assim, não, mas isso não tem vida. Eu parei e fiquei olhando, é verdade. Aí eu comecei a explicar dos alquimistas, dos metais, e falei da experiência interior, que mexe fora para mexer dentro. Aí eu olhei para ele e falei assim, você está me entendendo? Ele olhou bem para mim e falou, eu sei que a mudança é interior. Eu fiquei pasmo, muito feliz de ter participado. Agradeço aos organizadores, em especial a Andréia Tarcitano e o pessoal todo da comissão pela recepção, pelo apoio que nos deram lá, foi muito bacana. Muito bem, 26 de agosto hoje é o aniversário de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, uma cidade que eu adoro, cidade plana, planejada, com umas pessoas muito bacanas ali. Na Malásia, hoje é o dia da independência e também é o dia da Namíbia, que tem lá um evento nacional. Na Turquia, o dia das Forças Armadas, região que a gente tem que ficar cada vez mais preocupados em relação ao que está acontecendo atualmente. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher e o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse mesmo dia, em 1429, a lendária e realística Joana d'Arc entrava em Paris. Em 1498, a Pietà é encomendada a Michelangelo. E em 1743, Lavoisier, químico francês, nascia. Em 1789, para ficar ainda na França, a Revolução Francesa, durante o processo da Revolução, é votada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como um corintiano meia boca, eu não posso deixar de avisar que hoje é o aniversário do Palmeiras. Foi fundada a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1914. E em 1943 nascia Dori Caymmi, o filho de Dorival Caymmi, grande compositor, músico brasileiro, família Caymmi que eu adoro, todos eles, do pai aos filhos. Na chamada de hoje do Salutes eu coloquei o seguinte, somos mamíferos, pelo menos é o que diz a ciência. Por que eu coloquei esse gracejo? Pelo menos é o que diz a ciência. Eu não sou muito do partidarismo, do criacionismo, do evolucionismo e etc. Só que eu sigo o que dizia Huberto Roden, um filósofo brasileiro aqui de Santa Catarina, de Tubarão, que recebeu inclusive Einstein aqui no Brasil, em que falava que matematicamente 10 elevado a 10 não pode produzir algo 10 elevado a 100. Eu não acredito que nós viemos do macaco. Eu não acredito que a não mente gera mente. Eu não acredito que toda a evolução, né, obviamente da bactéria, a seleção natural de Darwin, obviamente, ok, mas Darwin não falou que nós somos descendentes dos macacos. Eu muito menos acredito nisso. Tenho lá minhas teorias, que são esotéricas, que não cabe aqui explicar. Mas, enfim, somos mamíferos, segundo diz a ciência. Eu acho que a gente é um pouco mais que mamífero, porque nós temos a mente, né, nós somos seres que mamam, né, nós somos homens que mamam. Mas, de qualquer maneira, vamos no mamíferos. E precisamos, como tal, adquirir ômega 3 e ômega 6 na dieta. Eu fiquei lá pesquisando a pauta com a doutora Márcia Gutierrez, que ela mandou um extenso estudo ali, que eu precisei fazer 2 cursos de interpretação farmacotécnica
mas eu consegui chegar a algumas conclusões. Que o ômega 3 e o 6 são diferentes e fisiologicamente opostos, olhem só. E eles são absolutamente importantes para que possamos prevenir doenças cardiovasculares, aterosclerose, sem contar um providencial auxílio nas doenças inflamatórias crônicas, agregação plaquetária e muito, muito mais. Mas para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Márcia Gutierrez. Ela é farmacêutica, presidente da ABFH, Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, que vai falar aqui para a gente a importância desses produtos, desses ácidos graxos na nutrição, no nosso organismo, na nossa fisiologia e como é que isso se prepara, inclusive nas farmácias, para dar acompanhamento à saúde e, obviamente, à qualidade de vida. Muito boa tarde, Márcia Gutierrez. É um grande prazer recebê-la novamente no Salutes. Eu que agradeço a oportunidade e quero sempre pegar um gancho do seu papo inicial, dizer que se você é um corintiano meia boca, eu sou uma palmeirense de corpo inteiro e vou pegar um espacinho aqui para dar parabéns para o grande Palestra Itália pela data de hoje. Parabéns, palestra! Parabéns, palestra! Parabéns a você, parabéns ao... Eu tenho muitos amigos palmeirenses. Eu também. E eu concordo. E hoje o meu principal inimigo é o São Paulo. Eu estou torcendo para o São Paulo cair para a segunda divisão. Mas eu não sou um corintiano daqueles que brigam, nada disso. Para mim está tudo tranquilo. O esporte é isso, tem que ser alegria, tem que ser alegria, diversão. E admiro muito o Palmeiras, mesmo aquela rincha que temos de ter a origem italiana. Mas isso é uma delícia, né? Isso ativa as conversas na segunda-feira depois dos jogos. Agora, o nosso colega Dr. Mário é corintiano e mais roxo do que eu, né? A gente pode esquecer ele hoje nessa Pode nossa esquecer quarta. hoje. Vamos Parabéns, palestra, então. Doutora Márcia, vamos começar falando o que é o ácido graxo, qual que é a importância dele de uma maneira geral para a fisiologia humana, para o nosso organismo. O ácido graxo, de modo geral, eles são fundamentais para o desenvolvimento de uma série de elementos que para o ser humano faz toda a diferença. A gente pode chamar de ácidos graxos todos os óleos, na verdade, né? Podem ser até os óleos de origem animal, mas principalmente os de origem vegetal se encaixam nessa categoria. Agora, mais importante que os ácidos graxos são os ácidos graxos essenciais. Na verdade, tudo aquilo que recebe essa complementação de essencial na sua denominação precisa ser prestada atenção. Mesma coisa que os aminoácidos essenciais, ou seja, são elementos que a gente não consegue produzir internamente e a gente precisa adquirir isso da dieta. Via suplementação? Não necessariamente suplementação, Pode ser a dieta. natural, Na dieta, tá. Por isso que a gente precisa comer, não só pelas necessidades calóricas que a gente tem para o desenvolvimento das atividades metabólicas, desenvolvimento do organismo, mas também para que a gente adquira essas substâncias que são essenciais. Então, vitaminas são essenciais. Lembra que a gente falou que a vitamina D não se encaixa nessa categoria de vitamina porque a gente produz a vitamina D que a gente precisa. Não produz porque não se expõe ao sol, mas poderia produzir se tivesse a incidência de sol necessária. Então, por isso que hoje, né, a tendência é que ela seja desclassificada como vitamina, embora a gente também possa adquirir da dieta, e ela seja classificada como hormônio, mas esse foi o nosso papo do último programa. Eu quero dar boa tarde ao Alexandre Augusto, que estão aqui no chat. Acabei de logar aqui no chat. O Adriano Santos também, boa tarde. Alexandre Augusto e Ana Maria Santa Cruz. Olha só, Ana Maria, vamos abrir uma champanhe em sua homenagem aqui. Faz muito tempo que ela não aparece e ela é uma pessoa que sempre pergunta, prepare-se. Okay. Ela vai falar de Nietzsche, do pó das estrelas e como é que isso chega na ômega 3. O ômega 3, ele é essencial, então ele não é produzido, mas ele precisa ser adquirido via alimentação. As principais fontes que a gente sabe são os peixes de água fria, então a gente precisaria tomar café da manhã salmão, almoçar sardinha e comer truta à noite, é isso, doutora? Eu vou explicar porque essa é uma grande dúvida mesmo e até o marketing fica um pouco complicado para quem não entende. Os únicos seres que produzem ômega 3 e ômega 6 são os vegetais. Nós não conseguimos produzir ômega 3 e ômega 6. O que a gente faz a partir do ômega 3 e ômega 6 fornecido por essa alimentação de origem vegetal, o organismo humano, só os mamíferos conseguem fazer, e peixes, conseguem fazer essa transformação do ômega 3 e o ômega 6 em outros elementos que vão ser aplicados nas atividades metabólicas normais e algumas
fundamentais e de alta relevância. Então, resumindo, a gente pega da alimentação ômega 3 e ômega 6, que são produzidos pelos vegetais. Algumas algas marinhas produzem e fitoplânctons produzem ômega 3 e derivados. E aí, peixes e mamíferos produzem os derivados. Desses derivados, de ômega 3, 2 são fundamentais, é o que a gente mais vai falar aqui, que é o EPA e o DHA. Eles passam por um processo de metabolização e síntese até chegar nessas duas derivações. E o ômega 6, por sua vez, se transforma em um outro ácido, gama-linoleico, e no ácido araquidônico, extremamente importante em diversas funções do organismo. Então, a gente come ômega 3 e ômega 6, mas o importante não é o que a gente faz, não é o ômega 3 e ômega 6, mas é o que a gente faz com ele a partir da metabolização que ele faz no organismo. Seria como se fosse um precursor, então. Exatamente, exatamente. Agora, eu não consigo comer só Laurinha. Aí, obrigado. A Laura está no nosso Twitter hoje, aguentando uns malinhas ali do lado, mas tudo bem, Laura, a gente vence. Eu não posso comer só a alga, eu precisaria ter uma síntese realizada pelos peixes para adquirir o ácido graxo. Vamos tentar dividir um pouquinho, porque o assunto é um pouco complexo. Extenso, Então, o ômega 6. O ômega 6 ele está presente quase que naturalmente na nossa dieta. Então, todas as sementes oleosas, principalmente a de girassol, soja, linhaça, todas essas são fonte importante de ômega 6. Mas elas também são fonte de ômega 3, porque são vegetais e também se produzem, né? Só que a nossa alimentação, ela é muito mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. Quando essas duas substâncias entram no organismo, uma mesma enzima faz o processo de síntese nas substâncias que eu disse que são importantes. Uhum. Então, quando você come ômega 6 e ômega 3, eles competem por essa enzima. Uhum. De fato, a relevância que a gente tem por ser mamífero é bastante interessante, porque a gente já está programado a usar essa enzima muito mais para ômega 3 do que para ômega 6, para fazer as transformações no ômega 3. O que já demonstra que talvez os derivados do ômega 3 sejam mais importantes para a vitalidade, para as funções vitais do organismo, do que as derivações do ômega 6. Agora, essa importância que o próprio organismo dá num determinado momento ou numa alimentação, desculpe cortá-la, pode modificar de acordo com a idade? Pode. Como é dependente, essa reação é dependente de uma enzima, a gente sabe que com a idade, então para os idosos, a maioria das enzimas acabam perdendo um pouco da sua atividade, por um desgaste mesmo. Então, o idoso tem uma perda da atividade enzimática também nessa metabolização do ômega 3 em EPA e DHA. Então, há uma modificação. O mais idoso tem outro tipo de absorção. É como se houvesse uma inteligência, não diria celular, meio metaforicamente, mas uma inteligência metabólica para a transformação uma prevalência para que se sintetize a partir do ômega 3 e não do ômega 6. Eu te falei da Ana Maria, ela já começou a perguntar, né? Manda, Ana. A Ana Maria falou, boa tarde, Baldão, muito trabalho. Eu acredito, Ana, adoro vegetais. Quarta-feira estou indo para Alphaville atender, viu, Ana? Adoro vegetais. Ela pergunta, e a linhaça? Todos os dias ela usa 2 colheres de sobremesa de linhaça. E a quia, também são 2 colheres todos os dias com mamão. Ela escreve o seguinte, alguns cientistas acreditam que a proporção de ômega 6 e ômega 3 é um importante fator. A proporção dos ácidos graxos na dieta americana, média, era de cerca de 9,5. Eu falei, né? Enquanto que nas dietas AL e ALA, que são os nomes químicos, vamos dizer, o ALA é o ômega 3 e o AL é o ômega 6. Isso. Era de 3,5 e 1,6 respectivamente, é isso mesmo? Eu não sei exatamente, eu não entendi bem os números. De qualquer maneira, o que se tem hoje é o seguinte, não se tem um dado no Brasil, tá, João? Mas na Inglaterra, por exemplo, o que já se identificou é que a relação de ômega 6 para ômega 3 na dieta está de 30 para 1, quanto ela não deveria ser maior do que 4 para 1.
Do 3 para 6. Exato. Então, eu preciso de 4 partes de ômega 6 para cada uma parte de ômega 3. E o que a gente tem tido na dieta tradicional é muito mais ômega 6. Por exemplo, na dieta da Inglaterra, dos ingleses, 30 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Então, você entendendo que essas enzimas já competem pelo mesmo sítio de ação, você aumentando tanto o ômega 6 dificulta a produção do ômega 3. E você não tendo essa suplementação na dieta. E os benefícios, é isso mesmo, ela falou que é isso mesmo, tá correto. Ah, que bom. Ana Maria, Estudei um terror, direitinho. um terror. Qual a importância do ácidos graxos? Nós falamos aqui da questão das prevenção de doenças cardíacas e das inflamações crônicas. Poderia falar um pouco sobre isso, da prevenção, inclusive da aterosclerose? Ela simplesmente evita a formação de placas ateromatosas ou ela é capaz de desentupir os caninhos? Então, isso também é bem importante. Ômega 3 e ômega 6 têm muita utilidade em ações preventivas. A maioria dos trabalhos que se faz hoje, comparando a ação de ômega 3 principalmente, sobre essas doenças em andamento, elas são um pouco produtivas em termos de resultado. Principalmente porque esses pacientes já estão sobre algum tipo de tratamento, principalmente à base das estatinas. Então, os resultados ficam comprometidos. Daí a importância de todo mundo estar atento à sua dieta e às suas necessidades agora, ou lá antes. Voltar todo o filme e entender, quer dizer, desde a criança, essa preocupação com a alimentação, porque os resultados danosos dessa despreocupação vão aparecer lá na frente, onde talvez aí começar a usar ômega 3, ômega 6, o que for, pode não ser mais suficiente, né? Então, fazer esta suplementação. Primeiro, observar a dieta. Vamos entender que tudo que a gente precisa está na dieta disponível para a gente. Falta saber o quanto a gente consegue ser regrado, caprichoso, né? E cuidadoso para conseguir fazer esses equilíbrios. Não podendo fazer, sempre estar atento, pelo menos fazer aquilo saber aquilo que está sendo ingerido, o que pode estar me ajudando e o que está faltando. E os suplementos vêm aí para isso, mas sempre entender que a dieta da alimentação a gente consegue retirar tudo. Daí o que se tem é que pelo menos de 2 a 3 vezes por semana o consumo de peixes, de águas frias, seria muito adequado como suplementação de ômega 3. Não necessariamente o fígado do peixe, porque todo mundo associa o óleo do fígado do peixe. Na verdade, o óleo corporal do peixe já é suficiente para trazer esse ômega 3 e eu explico por quê. Eu falei que algas e fitoplânctons, elas não só fazem ômega 3, como elas fazem EPA e DHA. Olha que interessante. E os peixes fazem uso dessa alga e desse fitoplâncton. E eles também produzem EPA e DHA. Então, por isso que eles são a maior fonte natural de EPA e DHA. Mais importante do que a gente pensar no ômega 3 é pensar nesses derivados, porque o problema que a gente vai ter é exatamente informar o EPA e o DHA. Existem, então na proporção, mas me parece que o ômega 6 hoje seria o mais importante de uma maneira geral. Ômega 3. Ômega 3 Isso. Em relação porque ao o ômega 6 já está na dieta. Já está na dieta. Ele já faz parte. E esse é o problema, ele faz parte demais. Ele tinha que estar balanceado com o ômega 3. Com o ômega 3. A reposição do ômega 3, ainda que de uma certa forma não acompanhada, né, por médico, por nutricionista, tem algum risco da pessoa chegar e falar, eu quero ômega 3, eu começo a tomar... Tudo que for em excesso tem, principalmente se você desbalancear o equilíbrio ômega 6 e ômega 3, né? Se fosse fazer uma suplementação sem saber exatamente o que está se alimentando e tal, como a gente já tem esse dado da sociedade, faria a suplementação de ômega 3. Os dados que se tem é de não ultrapassar 3 gramas por dia de ômega 3. 3 gramas. Por quê? Porque esse ômega 3 suplementado, ele tem origem do óleo corporal, mesmo do óleo de fígado de peixe. E a gente sabe que os peixes são organismos que retêm metais pesados.
Eles retêm sim metais pesados, mesmo aqueles que estão lá no norte do norte do norte da Noruega. Pois tá? é. Então, excesso desses óleos, existem alguns estudos aí que já demonstram qual é o mínimo e o máximo que acaba tendo na natureza de metais pesados nesses animais. Né? Então, o cuidado maior é não ultrapassar doses como 2, 3 gramas ao dia. Mas os estudos têm mostrado alguma coisa como 5, 10 gramas é que começam a apresentar. O que quem vai fazer a suplementação precisa estar atento, e tem muito produto no mercado como suplemento de ômega 3, é a relação de EPA e DHA que eles têm. Isso está na caixinha? Isso está na caixinha, por favor. Olhem a rotulagem do produto e verifiquem qual que é essa proporção. Por quê? Se a ideia é fazer uma proteção para doenças cardiovasculares, que ele tenha mais EPA. Porque o EPA é o que vai atuar nas doenças cardiovasculares. Olha que bela informação. Que na verdade, o estudo, desde 1940, se estuda o EPA na prevenção de doenças cardiovasculares. Se esgotou praticamente isso. Em 2012 tem um trabalho publicado, quase uma meta-análise, que é uma junção de tudo que foi publicado sobre EPA e doenças cardiovasculares e o resultado final, né, de que realmente ela é efetiva na prevenção das doenças, não no tratamento. Porque no tratamento a pessoa já desenvolveu a doença de base, seria como uma ação preventiva. Recentemente, ou nos últimos 10 ou 15 anos, se voltou ao estudo do DHA. Então, ômega 3 vira EPA, que depois vira DHA. Vira uma coisinha lá no meio pouco importante, mas ele primeiro vira EPA e depois ele vira DHA. Esse DHA tem uma importância muito grande no sistema nervoso, muito importante. Como precursor de algum neurotransmissor? Na verdade, um protetor da barreira de mielina. Esses termos são complicados, mas dá para entender assim. Os axônios que fazem a condução nervosa, eles são revestidos como se fosse um fio encapado com uma barreira chamada mielina, né? Algumas doenças, como por exemplo a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que a gente já falou no outro programa, existe um ataque das células do nosso próprio organismo contra essas células da barreira de mielina e o fio fica desencapado. E é isso que provoca os diferentes sintomas da esclerose múltipla. Muito bem. Outras doenças podem estar relacionadas à perda da reação cognitiva, perda de algumas funções neurológicas, principalmente pela perda da capacidade dessa barreira de mielina proteger a condução nervosa. O DHA, ele se encaixa exatamente aí. Então, por exemplo, o idoso com perda desse cognitivo, porque ele já perdeu bastante enzima, porque ele faz mais EPA, ele já tem pouca enzima. Faz primeiro EPA e sobrou pouca coisa para virar DHA, ele pode ter uma perda aí dessa função cognitiva e ela é rapidamente reposta na suplementação do ômega 3 rico em DHA. Então, por isso que eu falei, se é uma proteção do cardiovascular, EPA, mais EPA que DHA. Se é uma proteção do sistema neurológico, uma prevalência maior do DHA. Tanto é que os produtos que têm mais DHA do que EPA são muito mais caros. Muito mais caros. Porque isso já faz parte de uma cadeia alimentar lá do peixe que já está bem sedimentada, entendeu? Porque ele faz também o EPA primeiro para depois fazer o DHA. Então, são produtos diferentes e quem for consumir precisa estar atento em relação a isso. É um prazer entrevistar a Márcia Gutierrez, que é uma enciclopédia ambulante, ela tem um HD. O único problema dela é torcer para palestra, mas enfim, nada é perfeito. Isso é qualidade, João, isso é qualidade. Nada é perfeito. Ana Maria Santa Cruz fala, boa tarde, Adriano, para o Adriano Santos, que acabou de chegar, muito boa tarde, Adriano. Li numa reportagem que a Ana Maria falando que a ingestão de ômega 3 aumenta a expectativa de vida em 2,2 anos para os idosos. Ela falou que vai começar agora, quem sabe passa dos 100. Se você passar dos 100, o guarda vai te multar. Eu prefiro que você ande abaixo dos 100, Ana Maria. É verdade isso, 2,2 anos? Essas estatísticas eu fico com o pé atrás. Essa coisa de, 2,2, cada coisa acontece isso,
Eu acho um pouco difícil pelo seguinte, né? porque para você fazer uma estatística desse tipo, você tem que submeter pessoas ao tratamento e submetê-las ao não tratamento. Pois é. E aí como é que você vai medir diante de tantas diferentes situações? O que é importante é saber qual é a ação de cada um desses componentes e aquilo que está comprovado. A ação do EPA no sistema cardiovascular está comprovado, Ana, não tem nada mais que se pode, como preventivo, tá? Ninguém vai tratar aterosclerose em andamento com EPA. Vai tratar com o tratamento próprio para aquela situação. Mas pode prevenir utilizando EPA se tiver necessidade, não conseguiu retirar da dieta. O Adriano Santos fez uma referência aqui, é verdade, fez uma lembrança importante que eu cheguei inclusive a ver na imprensa aí falando, nos estudos e tal. Esses estudos me incomodam muito, porque uma hora o café é ótimo, uma hora o café é um demônio, uma hora o café ressuscita, uma hora o café mata, mas enfim, ele está lembrando de um estudo aqui que foi divulgado há pouco tempo agora, relacionando o ômega 3 ao câncer de próstata. O estudo foi feito por americanos e britânicos e o produto aumentaria esse risco. É verdade isso? Eu desconheço. Na verdade, o EPA, ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele tem um efeito anti-inflamatório, mas eu não acredito que ele possa dificultar um processo de limpeza, como faz a vitamina D para as células neoplásicas. Eu vou ficar devendo essa resposta, posso? Claro, obviamente. No próximo eu respondo. Não, eu vi uns estudos publicados. Eu recebo nada. como editor do Salutes, como o que mantém um site também sobre saúde, eu recebo muitos releases, e é verdade, eu recebi sim, fazendo associações. Como alguns institutos de pesquisa, com só perdão, viu, Márcia, mas eu sou um cara muito crítico em relação a algumas coisas, eu vejo alguns interesses de vez em quando alguma coisa tem alguns interesses aí, assim, que são muito simples, né? Em que aí começa a atacar um ou outro ali com interesses confusos, né? Eu acho que para você ter uma denúncia como essa deveria ter uma gama de população muito maior. Porque para eu provar que determinados pontos de agulha funcionam, eles exigem trocentos milhões de casos. E para chegar numa conclusão dessa, eu quero saber quantas pessoas foram pesquisadas. Enquanto você estava falando, eu fui lá buscar os meus arquivos. Olha lá, o HD. Para tentar dar uma resposta agora, antes de depois. Vamos entender que o ômega 3, ele não é nada estranho, não é nada que eu não reconheça. Eu não estou colocando no organismo uma substância nova para a qual eu preciso fazer uma reação e que pudesse causar algum desequilíbrio. Mais do que isso, eu administro, ou eu tomo, ou eu como ômega 3, e aí eu vou depender de enzimas que vão transformá-la em EPA e DHA. E essas enzimas, elas não são forçadas a fazer isso, elas fazem por demanda. Então, na verdade, eu vou produzir EPA e DHA se eu tiver ômega 3, se eu tiver enzima disponível e se eu tiver a demanda para a produção. Isso é fisiológico, todas as ações são assim, né? Eu não estou forçando nenhuma outra situação. Então, precisava entender em que contexto que foi feita essa avaliação, mas não me parece lógico pensando nesse mecanismo que é o que a maioria dos nutrientes segue. Obviamente, se eu estivesse falando de substâncias de deposição, como vitaminas que são lipossolúveis e elas ficam depositadas em células de gordura, não é o caso, porque o ômega 3 entra, ele já vai para uma metabolização enzimática. A Ana Maria fala que esse estudo foi realizado pelas universidades americanas de Harvard, em Massachusetts, e do estado de Washington. Por isso ela acredita que tem alguma verdade. Vamos procurar então, né? Antes de dizer que não é. Esses nomes são apenas nomes, viu, Ana Maria? No crescimento fetal, qual a importância dos ácidos graxos, doutora Márcia Gutierrez? Olha, essa tem uma pesquisa também relacionando o desenvolvimento cognitivo de crianças com dietas restritivas de ômega 3. Então, daí também é uma das linhas de pesquisa do ômega 3 relacionado com o desenvolvimento do sistema neurológico, provavelmente por uma proteção da bainha de mielina. De mielina. Estamos no chat, a Ana Maria Santa Cruz, sempre participando bastante, agradeço a Ana Maria. Eu encho muitas paciências dela, mas ela é uma querida internauta que sempre está falando aqui com a gente. O Adriano Santos também é um seguidor.
Quem não consegue encaminhar as perguntas pelo chat da UTV tiver algum problema, eu estou aqui no Facebook, coloquei aqui ao vivo no Salutes, imperdível. Vocês podem fazer perguntas também pelo Face. Desenvolvimento neural é algo que sempre nos chama a atenção, principalmente sobre somos eletricidade, na verdade, né? Nós somos luz, né? Outro dia veio um médico aqui falando sobre biomedicina alemã, explicando que praticamente nós somos luz, né? Nós somos praticamente energia organizada biologicamente, metabolicamente por diversos sistemas e etc. E nesse sentido, quer dizer, existem as células de glia no sistema nervoso que dão toda a sustentação para que esse processo eletrônico exista. E a exemplo do átomo, né, em que a maior parte dele não existe, é um vazio, do núcleo aos elétrons, é uma grande área que não existe nada, é só um espaço vazio. No sistema nervoso tem a glia, que é praticamente o que se mantém os axônios para que os dendritos e tal, para que haja o processo eletrônico de transmissão que acontece milhões por segundo. Como é que os ácidos podem ajudar nesse processo todo? Então, de novo, por eles fazerem parte, eles têm uma conformação estrutural muito interessante, que ela é helicoidal, né? E isso faz com que o encaixe dela nessas membranas que são de fosfolipídio seja praticamente perfeito. E aí é que ela vai se encaixando e fazendo essa cobertura. Como é sempre bom a gente trazer algumas informações assim mais científicas, um trabalho também recente, para dar uma introdução. Neurônios e axônios, eles são alimentados por uma célula que fica ali pertinho, chamada astrócito, que tem por função dar comida para eles. Dar comida, manter eles sempre bem nutridos, para eles não se preocuparem com outra coisa a não ser fazer a condução nervosa. Esses astrócitos foram colocados num substrato de ômega 3, essas células foram cultivadas num substrato de ômega 3, e me pergunte agora, Baldão, vou te dar deixa, o que é que essas células produziram exclusivamente? O que elas produziram exclusivamente, Márcia? Elas produziram DHA. DHA. Elas transformaram o ômega 3 em DHA o tempo todo, significando que realmente o DHA é importante para o sistema neurológico, por isso o astrócito se preocupa nessa produção, de manter o sistema todo abastecido de DHA. Foi daí que eles foram tentando descobrir qual era a importância mesmo do DHA, onde ele se encaixava, mas o astrócito tem essa predisposição de fazer DHA. Que interessante. Fantástico. E como que o astrócito faz a absorção? Nutrição mesmo? É nutrição, isso é nutrição. É que eles tentaram separar as células, fazer o cultivo delas em ômega 3 só para ver o comportamento que ela tem. Ela podia fazer EPA, né? Mas ela não fez EPA, ela fez DHA. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Onde está essa inteligência, Márcia, que faz com que a produção de algo e tem que ser decidido se vai para cá ou se vai para lá? Como é que isso existe? Nossa, Baldão, para mim isso é tão... Eu faço isso há 27 anos, vivo isso 27 anos, que eu não tenho a menor dúvida que essa é a força vital. Né? O que a gente usa na homeopatia para explicar toda a atividade do medicamento, a relação que a gente tem com o mundo, aquele trabalho incansável que todo organismo vivo tem de se manter vivo, é por conta da força vital. É claro que a gente não consegue dizer todos os departamentos que ela tem, mas ela sabe fazer isso brilhantemente para manter o organismo em harmonia. E ela é soberana, quer dizer, a gente pode deixar uma plantinha lá absolutamente parecendo morta, sem nenhuma chance de vida, você vai lá com um pouco de água, ainda se tiver um tanto dessa força vital, ela vai buscar um caminho de recuperação. Para a força vital, a manutenção da vida no seu estado de equilíbrio é primordial. Então, é ela quem faz isso, eu não tenho a menor dúvida. E por que o ômega 3 e o ômega 6, como ácidos graxos, são anti-inflamatórios? Então isso é interessante. O ômega 6, quando vai sendo transformado no organismo, uma das últimas etapas de transformação é no ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, ele tem uma atividade inflamatória, o que não é ruim, tá? A atividade inflamatória não necessariamente é ruim. Ela é boa para alguns processos. E o ômega 3, quando é transformado em EPA, o EPA acaba tendo essa ação anti-inflamatória.
O EPA. O EPA. Então, o ômega 3 facilita a produção das prostaglandinas. Na verdade, ele vai depois ser transformado nas prostaglandinas com essa atividade anti-inflamatória e o ômega 6 para as atividades inflamatórias. Então, por isso que a gente diz que eles são antagônicos e eles precisam estar num equilíbrio. Tá? Eu não posso só evitar os processos inflamatórios, às vezes eu preciso dele para fazer uma limpeza e para que aquele tecido seja recuperado. Então, as duas coisas são boas, elas só precisam estar em equilíbrio. A Ana está indo embora, Ana Maria Santa Cruz, muito obrigado pela sua presença. Ela colocou o site aqui que ela pesquisou, é o criasaude.com.br, N956 ômega 3 HTML, onde ela obteve as informações. Muito obrigado pela sua participação, Ana. Ela precisa sair porque tem mais trabalho esperando. Parabéns pela convidada. E bom trabalho, Ana. Pelo programa, sempre muito informativo. Ela adora. Nós também adoramos você, Ana. Compareça mais vezes aqui, você sempre é muito bem-vinda. Em sentido contrário, que falaram, o Adriano inclusive, sobre que haveria ligações do consumo de ômega 3 com o câncer de próstata. Também há informações que eles seriam também preventivos em relação aos tumores. O que tem sobre isso, Márcia? Não, eu acho que é muito incipiente qualquer afirmação nesse sentido. Realmente, tudo que eu tenho atualizado ultimamente está voltado a isso. Doenças cardiovasculares e algumas doenças neurológicas por esses dois pontos que eu coloquei. Tá? Eu acho incipiente. Acho sempre muito perigoso, às vezes, você tratar de alguns assuntos sem profundo conhecimento, principalmente quando se trata de doenças tão sensibilizantes, né, e que levam a grande comoção. Quer dizer, é claro que a pessoa vai ter interesse. Eu desconheço, se houver alguma informação relevante e confiável, eu me comprometo a encaminhar para você poder divulgar no blog, no site, enfim. Eu agradeço, será muito bem divulgado por aqui, sim. Temos tratado praticamente no consultório com pouco sucesso, felizmente, de problemas emocionais com uma reforma nutricional, com acupuntura, florais, quânticos e etc. Mas dando o primeiro passo com uma mudança nutricional, porque esse terreno biológico até então, que gerou todas as patologias, não estava adequado, precisa fazer uma reforma em nível nutricional. Eu gostaria que você falasse em relação às alergias. O ômega 3 poderia atuar no sistema imunológico, atuar em processos alérgicos de fundo alimentar, por exemplo, nutricional? Não, as alergias de fundo alimentar, na verdade as alergias de modo geral, elas são uma especificidade que cada um tem. Né? E a grande receita para o alérgico é ficar longe daquilo que desenvolve o processo. Algumas coisas podem ser mantidas como um certo alívio, mas você tem essa informação desde que nasceu que você não consegue tolerar determinada substância e fará reação a ela, porque a reação é fisiológica. Né? A reação alérgica, na verdade, ela é uma exacerbação do reconhecimento de que aquilo não é bom para mim. O que eu não tenho isso como bom. Então, as alergias, a gente pode até fazer um outro programa aí só tratando das alergias e como isso pode ser conduzido, mas a gente tem que respeitar essa especificidade que o indivíduo tem. Mas eu queria falar dessa questão do DHA, também que vem lá do ômega 3, nas doenças... autoimunes. Não, de depressão. De depressão. Exatamente, porque também tem estudos do DHA, como ele atua na transmissão nervosa, ele também regula um pouco esse desbalanceamento, normalmente relacionado à serotonina e absorção dela, que acontece na transmissão nervosa. Então, o DHA também está associado ao tratamento de depressão. Ele pode ser associado aos tratamentos convencionais para depressão, a suplementação do DHA. E que tem a ver absolutamente com a nutrição, que falamos aqui, inclusive no programa passado, quando entrevistei o Dr. Cáter, você deve conhecer. Claro. Nós falamos dos intestinos e da importância dos intestinos na produção da serotonina, e obviamente a serotonina também como um precursor da dopamina, que faz com que também entramos em estados mais de relaxamento, de descanso, e da serotonina para ter atividade, etc. Então tudo faz sentido, desde que
né, estudado adequadamente e modulado adequadamente. Do sistema imunológico, Márcia, o que os ácidos podem ajudar? Então, o ômega 3, como acaba formando essas prostaglandinas que acabam tendo uma ação anti-inflamatória, eles podem minimizar a exacerbação dessa reação alérgica. Não podem tratar, porque, como eu disse, o indivíduo sempre vai ser responsável, né? Mas ele vai fazer, como essas prostaglandinas estão envolvidas com essa resposta imunológica, inflamatória, imunológica, certamente eles contribuem para uma harmonização. Uhum. A Márcia Luz está perguntando se o ômega 3 pode ser manipulado na farmácia, se tem a mesma eficácia, do que os produtos industrializados. Muito boa pergunta, a gente já ia esquecer de falar sobre isso. Não é possível manipular o ômega 3 ou o ômega 6 porque eles são óleos, eles já vêm eles já são esse óleo. É um formato, né? Até é possível a farmácia adquirir esse óleo, colocar numa cápsula dura, mas não é o importante. O importante é a identificação dos produtos que existem no mercado. Primeiro, saber se são produtos regulamentados, validados pela Anvisa através de um registro no Ministério da Saúde. Isso é fundamental, né? Checar a idoneidade do produto. E o outro, tá atento a essa relação que eu falei sobre EPA e DHA. E comparar os produtos. Vou dizer para vocês que uma das maiores fontes de explicação que a gente tem na farmácia é muito isso, porque a gente tem aquela gôndola cheia de ômega 3, óleo de peixe, ômega 3, né? Em diferentes apresentações a pessoa diz, mas o meu médico pediu apenas para eu tomar ômega 3, qual que eu tomo? Então tá aqui o esclarecimento, né? Pode tomar o ômega 3 como suplementação se entender que a alimentação tá ruim, mas vamos imaginar que você já tem um histórico, mesmo que familiar, de doenças cardiovasculares, tem uma predisposição à doença, né? Faça a opção por um ômega 3 com mais EPA. Vamos imaginar a situação do idoso ou um indivíduo num tratamento de estado depressivo ou um cognitivo alterado ou uma doença neurológica relacionada a essa possibilidade do DH, faça a opção pelo ômega 3 que tem uma quantidade maior de DH, entendendo que realmente o custo dele como produto é bem maior porque é um produto diferenciado, né? Mas, de modo geral, se fizer essa suplementação, outra explicação. Você vai encontrar hoje no mercado cápsulas de ômega 6 e ômega 3. Fala, mas como é que eu posso misturar ômega? Sim, porque o vegetal faz ômega 6 e ômega 3, mas ele não faz EPA e DHA. Quando você consome o ômega 3 de origem animal lá do peixe, ele tem um pouco do ômega 3 que já fazia parte da dieta do peixe, mais EPA e DHA. Então ele já atua mesmo naquilo onde atua a falta de enzima ou a competição por enzimas que acontece com o ômega 6 atua. Então, só para entender, porque tem tanta coisa no mercado, se você vai numa loja de suplementos, então, né, você não sabe o que é melhor para você. Então, entender que dificilmente alguém precisa de ômega 6, tá? Porque a gente já tem isso, a dieta nossa já tem ômega 6. Então, a minha sugestão, enquanto farmacêutica, é, após uma avaliação de dieta, havendo necessidade de uma suplementação, dê preferência pela suplementação do ômega 3. É esse que pode estar fazendo falta a você, dificilmente o ômega 6. Tá certo. Em relação aos peixes, né, fala-se muito do salmão, né, que o salmão teria muita quantidade dos ácidos graxos e tal. Entretanto, fala-se a boca pequena e não tão pequena assim, que esse salmão deveria ter uma disponibilidade de ômega 3 e ômega 6 quando ele é criado na natureza, portanto em águas frias, em profundidade, comendo lá os plânctons e os peixinhos prediletos, frequentando os restaurantes da moda e etc. O problema é que o salmão que hoje está no mercado, ele é criado em cativeiro, portanto não estaria não teria essa vida tão selvagem que facilitaria a produção dos ômegas. Isso é fato? Isso é fato. Porque a maioria desse salmão que a gente consome, ele não está vivendo na natureza e se alimentando dos fitoplânctons e das algas. Ele está se alimentando da ração que é administrada para ele dentro daquele tempo que ele precisa para ser cultivado e dar o lucro, etc. Não estou sendo contrário ao lucro ou à criação dos salmões em cativeiro, só estou dizendo que se você pensar nesse salmão como fonte de ômega 3, ela deve ser bem pequena. Ela deve ser bem pequena.
se você puder fazer a alimentação a partir desses peixes de água fria, que são pescados, né, em alto mar e etc., você vai estar fazendo um negócio muito melhor. Quais são os alimentos que você recomenda, então, além do salmão, que poderia? Sardinhas, aquelas portuguesas Olha, eu mais de fato gordas? não entendo muito bem de peixes e o nome deles tem que ser franco, tá? Certo. Tem que ser franco. Acho que conversa com quem mais te fornece. Pessoal mais ligado à nutrição. O que eu acho interessante cabe na dieta? Deveria caber, né? Deveria caber na dieta esses 2 a 3 porções de peixe durante a semana. Eu fico pensando o quanto a gente se preocupa com isso, né? Então, se você conseguir ao menos fazer essa melhoria, né, na qualidade da sua alimentação, em termos de variabilidade de produtos, isso já pode ajudar. Lembrando também que o ômega 3 está presente nos mesmos vegetais que tem o ômega 6, tá? Ele está lá. Só que ele precisa ser metabolizado da mesma forma que o ômega 6. Então, não é que a gente não tem, ele está em falta, etc. A gente está falando da competição entre um e outro, porque a nossa alimentação está muito focada nesses óleos que também são ricos em ômega 6. Comendo alga, eu acho que eu fiz essa pergunta, mas eu gostaria de repeti-la. Só comendo alga eu não estaria reproduzindo. Não é qualquer alga, né? São as algas que são capazes de produzir DHA e EPA. Né? Não acho que são algas do nosso. Não, aquelas japonesas, aquelas compridas que se põe na água. Não sei o que elas têm de. Eu também bom, se for cultivar, ela precisa ser cultivada em água salgada, não adianta ser de água doce, tem que ser de água. Mesma coisa dos peixes, tá? Não adianta colocar 3 peixes na semana que sejam de água doce. Tem que ser de água salgada e de preferência não, os pescados mesmo em alto mar, e quanto mais fria a água, melhor para a manutenção desses elementos. Quanto às algas, o que eu sei é que são algas das quais os peixes se alimentam. Eu não acredito que sejam essas algas grandes, tá? Devem ser essas algas solúveis mesmo e os fitoplânctons. Entendi. Então, não acredito que... Mas... Ok, entra na minha listinha de pesquisas a fazer. Não, é uma pesquisa que nós todos... Porque a gente acaba tendo informação e estamos cada vez mais pesquisando, descobrindo uma coisa, descobrindo outra, associando ideias, né? Claro. E vendo... se a alga pudesse contribuir, mas eu não acredito que seja essa alga alimentar, que seja. É a alga que o peixe come, ele não come aquela alga grande, ele come aquela que está solúvel, né, dentro da mesma cadeia ali do fitoplâncton. Qual o papel das farmácias ou dos farmacêuticos, sobretudo os homeopatas, na indicação do consumo de óleos graxos às pessoas que chegam ao balcão de venda de produtos? O que acontece mais pra gente é isso. A pessoa vem com uma orientação, às vezes do clínico ou do nutricionista, por um ou outro produto, aí se depara com aquela infinidade de possibilidades e aí nos pede uma orientação. A orientação que o farmacêutico deve passar é basicamente essa que eu disse agora, ou seja, como é que está a dieta, ou seja, se o clínico fez a prescrição por ômega 6, é porque deve estar havendo uma necessidade de ômega 6. O ômega 6 ele é bem importante, se identifica a falta dele em dermatites. Porque Qual deles? O 6? O 6, Então, às vezes, crianças têm umas dermatites, tipo atópica mesmo, que elas funcionam muito bem, ou aquela pele muito ressecada, funcionam muito bem com ômega 6 e provavelmente existe uma falta desse elemento na dieta. Mas não é ômega 6, é um dos derivados, que é o ácido gama-linoleico, que vai funcionar como um protetor de pele, né? Então, o que a gente faz como farmacêutico é isso, ver que necessidades nutricionais realmente o paciente tem e qual é o melhor produto que a gente pode orientar. Mas certamente será um produto industrializado e os cuidados são esses que a gente falou, principalmente em relação à idoneidade do produto. São 16 horas e 54 minutos, acabou o programa. Nossa, mas é tudo muito rápido aqui. Eu acho que esse relógio corre mais rápido do que o meu. As pessoas chegam aqui e falam assim, quanto tempo é o programa? 1 hora. Ih, mas já tem tempo de falar tudo isso. Falei, não, fica tranquilo, que acaba rápido e a gente não consegue dar continuidade ou completar todas as informações que a gente gostaria.
Você, obviamente, é uma pessoa muito querida, deve retornar, porque as pessoas muito queridas voltam mais vezes. Vou estar sempre à disposição, João. Vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente. A semana que vem nós vamos trazer o Elias, que falou aqui de suco verde, alimentação natural. Ele vai vir munido da sua arma principal, que é um liquidificador. Nós vamos fazer aqui sucos verdes, vamos fazer leite de sementes. Semana que vem eu vou confirmar, mas está marcado isso. O Elias Pereira, nós vamos fazer uns sucos aqui, vamos fazer Bacana, um trabalho. Não perca. E você provavelmente vai voltar não só para falar sobre energia, mas para dar continuidade também a esses temas que nós tratamos hoje. Obviamente você já está na nossa pauta, a gente só vai ter questão de agenda, porque eu sei que você é muito ocupada também. Disposição. Eu deixo as câmeras da TV, da Auto TV, para você se despedir, colocar os seus contatos, e-mail, homepage, o que você desejar, agradecendo pela tua presença e pelos brilhantes esclarecimentos. Eu que agradeço, João, novamente, e a paciência de quem esteve aí com a gente esse tempo. Saibam isso, eu acho que o farmacêutico na farmácia tem essa posição de esclarecimento, às vezes de complementação até do trabalho do clínico, do nutricionista, do profissional de saúde, porque afinal de contas somos também profissionais de saúde. Então eu acho que o melhor recado que eu deixo a vocês é, se tem um contato com uma farmácia, principalmente a farmácia magistral, né, onde sempre tem um farmacêutico à disposição ali, procure bater um papo com ele, ter uma conversa e saber que outras informações de saúde ele pode te dar, porque eu não sou nenhuma especialista, na verdade eu estou fazendo a minha função, o meu trabalho, que é esse. Contatos com as pessoas que quiserem falar com você? Olha, se for necessário complementar algo daqui, ou até para eu dar essas respostas que ficaram faltando, marcia@sensitiva, tudo com s.com.br. Sou bem organizada com e-mail. Super organizada, não só com e-mail, com informação, com tudo. Nós nos falamos a semana que vem, às 16 horas. Um prazer tê-lo aqui conosco. Boa semana a todos e até lá. Os trabalhos técnicos foram da Sara, que eu esqueci o sobrenome. Da Carol também, Carol Batista, e da Sara. Muito obrigado a todos. Obrigada.